Bom, e agora a gente vai falar de uma outra situação que também preocupa bastante. Porque além dos acidentes com os escorpiões, a gente também começa a se preocupar mais uma vez com a dengue. E com a aproximação, do mês de fevereiro, mês que historicamente marca o início do período crítico para a transmissão, então, dessas arboviroses, a Funfarm, a Fundação da Faculdade Regional de Medicina aqui de São José do Rio Preto, faz um alerta à população. Após aí, em 2025 marcado por uma pandemia praticamente, uma epidemia severa que dizimou, inclusive, muitas vidas e exigiu a intervenção federal, a conscientização precoce, ela surge como uma principal ferramenta para evitar essa sobrecarga, principalmente no sistema de saúde nesse ano de 2026. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Vitor Garcês, ao vivo, que tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Vitor. Essas ações, então, precoces são muito importantes. O que o pessoal já tem falado sobre esse assunto em relação à dengue? A prevenção é a palavra da vez contra a dengue, né, Joyce? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Lembrando que no ano passado, São José do Rio Preto enfrentou a pior epidemia da história da doença, né? A cidade registrou mais de 52 mil casos positivos e, infelizmente, 41 pessoas não resistiram e morreram vítima da doença. Foi a cidade com maior número de casos em todo o estado de São Paulo. No estado, foram confirmados quase 900 mil casos da doença e mais de 1.100 pessoas morreram aí vítimas da dengue. E na luta contra a doença, o Complexo Funfarm já criou um comitê de monitoramento e prevenção da dengue com ações internas que estão sendo realizadas aqui na instituição, e essas ações refletem em toda a comunidade, porque o HB é referência para mais de 100 municípios aqui da nossa região. Inclusive, no ano passado, a instituição realizou quase 6 mil atendimentos de pessoas com dengue, um aumento aí de quase 40% em comparação com 2024. E como você disse, no ano passado, Rio Preto, em parceria com o Ministério da Saúde, instalou um centro de hidratação com atendimentos realizados pela Força Nacional do SUS, uma intervenção federal aí para combater a dengue e atender esses pacientes. E para falar melhor sobre o comitê criado aqui no Complexo Funfarm, ao meu lado está a infectologista, a doutora Cássia. Doutora, para a gente começar a entrevista, explica quais são as ações que já estão sendo realizadas pelo comitê aqui da Funfarm. Boa tarde para você. Boa tarde. O nosso comitê ele é montado de forma multidisciplinar. Nós temos profissionais médicos e não médicos que estão aptos e estão desenvolvendo um trabalho principalmente de conhecimento e prevenção. A nossa estratégia inicial é compartilhar informações reais, verdadeiras com o nosso time e também para outros times. Nós compartilhamos informações pelas redes sociais e também treinamentos de como fazer a prevenção, por exemplo, da dengue. Além disso, alertamos também sobre os sinais de alarme, sinais de gravidade, que se deixados de lado, podem levar ao agravamento e até mesmo ao óbito dos nossos pacientes, quaisquer pacientes que sejam. Além disso, a gente trabalha com estratégias próprias dentro da instituição de otimização do atendimento. Por exemplo, com resultados, testes para dengue, para diagnóstico, muito mais rápidos, assim como de hemograma e outros exames. Além disso, também temos um corpo de medicina ocupacional atuando junto aos nossos colaboradores, priorizando atendimentos e medidas de prevenção dentro da instituição, inclusive na vigilância de combate ao mosquito. E, por fim, acho que vale muito destacar, a gente tem um núcleo de informação muito capacitado de forma a nos oferecer informações dia a dia atualizadas, para que a gente possa fazer qualquer atualização naquele determinado momento. A senhora falou sobre o atendimento rápido e o tratamento precoce, que são fundamentais aí, para o paciente se recuperar. Quais são os sinais de alarme para quem está assistindo a gente, está com suspeita aí de dengue, tem que procurar atendimento médico, e é importante eles serem atendidos o quanto antes, e iniciar ali o tratamento o mais rápido possível.
É isso mesmo. Em dengue, o tratamento precoce é muito importante. Se a presença de sinal de alarme estiver naquele momento, o paciente deve imediatamente procurar o serviço de saúde. Quais são os sinais de alarme mais comuns? A gente tem a dor abdominal, múltiplos episódios de vômito, inclusive levando o indivíduo à desidratação, alterações do nível de consciência. Nós temos aumento do fígado, que pode ser detectado muitas vezes pela palpação, alteração da questão da hidratação, que muitas vezes é vista no hemograma, então o hemograma é muito importante nesse paciente, principalmente com alteração do hematócrito ou, por exemplo, a queda de plaquetas. Perfeito, doutora. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Joyce, orientações muito importantes da infectologista, né? Porque a gente sabe quando o paciente tem dengue, ele precisa ser atendido o quanto antes em alguma unidade de saúde ou hospital, iniciar o tratamento, né? Que é praticamente hidratação. A hidratação é muito importante contra a dengue. E além das medidas, das ações que estão sendo realizadas pelo Complexo Funfarm, valem aquelas orientações, aquelas recomendações para a população também, né? Porque a saúde junto com a população faz a diferença aí na luta contra a dengue. É importante quem está assistindo a gente tirar aquele tempinho, né, para olhar o quintal, dentro de casa também, retirar qualquer objeto que possa acumular água parada, porque combatendo o mosquito, combatendo a larva, a gente combate ali, né, a proliferação, o aumento de casos e que a gente não enfrente uma nova epidemia em 2026, né, Joyce? Isso mesmo, é um fato, né, Vitor? Se não tiver um mosquito, não tem a doença, né? Então, realmente, a gente precisa unir forças, né, toda a sociedade, para conseguir, ainda mais nesse tempo, né? Chuva, calor, enfim, a maternidade perfeita para o mosquito Aedes aegypti poder aí, né, se proliferar. E eu e você, Vitor, já tivemos dengue e a gente sentiu na pele como é difícil, né, meu amigo? Você, inclusive, ficou vários dias internado, né, Vitor? Sim, Joyce, infelizmente no ano passado eu peguei dengue, né? Fiquei 4 dias internado aqui no hospital de base. Como eu estava explicando aqui para a doutora, né? É uma doença que afeta o corpo no geral, né? Eu tive febre, dores no corpo e as plaquetas caíram. Então é importante seguir os cuidados aí, seguir as orientações da Secretaria de Saúde, dos médicos, para que a gente não pegue essa doença novamente, né? Para eliminar a dengue de vez, porque é uma doença muito grave, que causa sintomas ruins no corpo, né? E que pode levar, infelizmente, o paciente, né, a óbito. Então, é uma doença que precisa de atenção tanto do poder público e também da população, né, Joyce? É isso mesmo, Vitor. Tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações.